E aí galera, tudo certo? Tuti Ramos na área. Vim aqui gravar esse vídeo hoje para vocês, para falar 5 dicas importantíssimas do que eu observo na hora de fazer a contratação. Eu tenho algumas empresas e eu faço pessoalmente a contratação dos funcionários, então eu realizo algumas entrevistas de emprego, alguns testes, algumas conversas para estar chamando a pessoa para trabalhar comigo, e eu observo muitos erros e alguns erros que a pessoa não percebe que está cometendo, mas esse erro já acaba eliminando essa pessoa do processo seletivo. E eu reuni aqui 5 erros primários que a pessoa comete, e esse vídeo é muito bom, porque você que é empregado, você que procura um emprego, vai te ajudar a perceber esses erros que muitas vezes acontecem de forma natural, mas você acaba sendo eliminado da vaga de emprego. E também para você que já tem sua empresa, que precisa contratar, você pode pegar esses erros e começar a identificar nas pessoas, porque esses erros provavelmente vai trazer alguns funcionários sem uma bagagem, digamos assim, tá? E você, então, se você é patrão, se você tem sua empresa, esse vídeo é legal para você. E se você está procurando emprego, se você é empregado, esse vídeo também é muito legal para você, tá bom? Antes de começar a falar as 5 dicas que é super importante na hora do processo seletivo, eu vou deixar aqui um pedido para você. Se inscreva no canal, deixe seu comentário, deixe seu joinha. Isso é muito importante para nós, para o YouTube entender que nosso conteúdo é relevante e entregar muito mais, tá bom? Então vamos lá. A 5ª dica para vocês de hoje, e ela é a que mais reprova pessoas, é cuidado com o WhatsApp, tá? Por que eu falo cuidado com o WhatsApp? Hoje, quando você vai mandar um currículo, a ferramenta que você usa para enviar os currículos, mais importante hoje, não é o porta a porta. Você não sai entregando o seu currículo em todas as lojas. Hoje, você procura o WhatsApp da empresa, envia seu currículo via PDF. Então, a primeira porta de acesso que a pessoa tem, primeira apresentação, muitas vezes não é mais o tete-a-tete, não é o cara a cara, e sim o WhatsApp da pessoa. E primeira coisa que o patrão vai fazer, ou a pessoa que está fazendo o processo seletivo vai fazer, é observar a forma que você escreve, é observar a sua foto de perfil. A foto de perfil elimina muitas pessoas, tá? Porque a pessoa não entende que o perfil dela pode ser um perfil para trabalho e coloca uma foto de biquíni, ou foto fumando, ou foto empinando moto. Isso pode te excluir na primeira entrevista. Antes da entrevista, né? Antes de chamarem você para o processo seletivo, seu currículo já pode ser descartado, porque a sua foto de perfil não condiz com a boa apresentação. Então, cuidado com o WhatsApp e também cuidado com rede social, porque o seu currículo tem seu nome e facilmente você vai ser encontrado na rede social. Se sua rede social for aberta, provavelmente, antes de vir para um processo seletivo, a pessoa que vai fazer esse processo seletivo já olhou suas redes sociais, já sabe mais ou menos aonde você frequenta, com quem você anda, porque isso é muito normal nas redes sociais, principalmente as abertas, as pessoas que são facilmente achadas, e pode ser feita uma procura dessa pessoa antes mesmo de ser chamado para um processo seletivo. Então, a primeira dica, a dica número 5 é: cuidado com o WhatsApp e cuidado com as redes sociais, porque você pode estar escrevendo errado, você pode estar colocando uma foto que não agrega, né, no seu perfil, e muitas vezes você pode estar escrevendo errado, escrevendo de forma abreviada no WhatsApp, da forma que você está acostumada, mas no processo seletivo você tem que mandar tudo certinho. E faz favor, galera, não liguem para o número. Se está mandando o currículo via WhatsApp, não fica ligando para esse número, não fica mandando áudio para esse número. Manda o currículo, escreve uma frase de impacto aí para te chamar. Uma frase tipo assim: eu tenho facilidade em aprendizado e gostaria muito de fazer um teste nessa empresa para mostrar todo o meu potencial. Uma frase dessa já está de bom tamanho, tá? E com certeza você vai ser chamado pelo menos para um teste, tá? Para depois mostrar seu verdadeiro potencial.
Não fica querendo chamar em áudio, não fica querendo mandar ligação no WhatsApp. Isso não vai dar certo. Tá bom, galera? Essa dica de número 5 para vocês. Agora vamos lá. Dica de número 4. E essa dica é a dica que as pessoas mais erram. Não fale demais, galera. Não fale demais. Tome cuidado. Porque se você falar demais, tudo que você falar vai ser usado contra você. É isso mesmo. Numa entrevista de emprego, você tem que ser sucinto, falar o extremamente necessário, o que for perguntado, mostrar controle emocional. Se você começa a falar demais, você vai acabar se entregando, você vai acabar falando algo que não é necessário. Então, tanto quando você for mandar seu currículo no WhatsApp, quanto na hora da entrevista de emprego, tenta ficar calmo, responder só o que é perguntado, não tenta contar história, não tenta contar da sua vida. Isso não é necessário na entrevista de emprego, tá? Tenta passar o porquê você é importante para a empresa, o que você vai poder agregar para aquela empresa. Isso é o mais importante, tá? Não tenta falar da sua história de vida, não tenta falar de onde você estudou, das empresas passadas que você trabalhou, porque aí pode vir aquela pergunta: por que você foi mandado embora, então? Entendeu? Então, não é bacana. Tenta falar o mínimo possível, mas esse mínimo tem que ter um pouquinho de intenção. Você tem que mostrar para a pessoa o quanto você vai ser importante para essa empresa, o que você pode agregar. Você tem que tentar ressaltar suas principais qualidades, tá? E ser sincero. A sinceridade, a gente percebe quando a pessoa está querendo ser forçada e quando a pessoa está sendo sincera, tá? Então, tente não forçar a barra, tenta ser sincero. Se perguntar algo que você não saiba, pode falar: não sei, não tenho experiência, mas eu tenho facilidade em aprendizado. Às vezes eu prefiro ouvir que a pessoa não tem experiência para tal área, mas eu vou me esforçar para aprender, eu sou fácil em aprendizado, porque se você falar que sabe uma área que você não sabe, no primeiro teste você vai ser mandado embora. Quando você for colocar a mão na massa, provavelmente você vai ser mandado embora. Tá bom, gente? Terceira dica que eu vou passar para vocês essa dica acontece muito. Não se deixe muito vulnerável. O que é se deixar vulnerável numa entrevista ou num teste? Chegar para o recrutador ou para a pessoa que vai te contratar falar: eu estou precisando muito desse trabalho. Tá? Isso vai te deixar extremamente vulnerável. O recrutador com certeza vai te olhar com maus olhos. Por quê? A empresa não é uma instituição de caridade. Tá? Então, a empresa quer uma pessoa que agregue para ela, que vai prestar um serviço para ela, que vai colocar qualidade no trabalho, não uma pessoa que esteja precisando. Tá? Entenda que a empresa é feita para gerar lucro e não é uma instituição de caridade para ficar ajudando as pessoas. Então, se você está precisando de ajuda, o seu lugar não é na empresa. Tá? Então, os recrutadores, se você falar uma frase: eu quero muito trabalhar porque eu estou precisando, você já está automaticamente eliminado. Ou vier aquela frase: me contrata porque eu estou precisando muito do emprego. Então, essa frase não vai te ajudar. E outra coisa, ela vai piorar a sua situação. Tá? Então, nunca fale isso. Tá? Agora, a dica número 2, ela é uma dica muito controversa. Tá? Eu falo que chegar no horário da entrevista é o básico que você tem que fazer. Tá? Então, minha dica é: não chegue no horário da entrevista. Parece estranho você vai falar: Tuti, por que eu não devo chegar no horário da entrevista? Você deve chegar antes do horário da entrevista. No mínimo 10, 15 minutos. Se a entrevista é marcada para 5 horas da tarde, você vai chegar às 4h50, 4h40, para mostrar que você está realmente interessado. Não chegue no horário marcado, chegue antes. É isso que todo recrutador, todo entrevistador espera de você. Você marcou conversar com um futuro emprego, um futuro patrão? Chegue 10 minutos, espere dar horário e mostre que você chegou antes. Tá? Chega no local, já se identifica, porque isso mostra o comprometimento. Geralmente, as pessoas que dão certo no serviço, as pessoas mais comprometidas, elas chegam antes do horário combinado.
Quando você pega uma pessoa que atrasa 2, 3, 5 minutinhos numa entrevista de emprego ou no recrutamento, quando ela estiver contratada, ela vai atrasar meia hora, 1 hora, 2 horas. Tá? Então, chegue antes do horário combinado, que isso com certeza vai contar a seu favor numa entrevista de emprego, num recrutamento. É isso aí, galera. Agora vamos para a dica de número 1. Essa dica é uma dica muito importante para você. Pegue seu caderninho e já vai anotando, porque é um conjunto de dicas, tá? Essa é a número 1. São vários fatores que vai fazer você ser contratado, ser chamado para um teste, porque muitas empresas hoje, elas não querem saber mais da entrevista, tá? Se você tiver um currículo bacana, elas já chamam direto para um teste, tá? Para contratar um programador, por exemplo. O dono de uma software house, de uma empresa que vai precisar do programador, ele quer saber se a pessoa sabe programar. Então, muitas vezes, a entrevista ela se torna desnecessária. E muitas profissões você tem que mostrar que você sabe. Então, excluindo essa parte da entrevista e conhecendo a pessoa na prática, fazendo um teste. Tá? E para ser chamado para esse teste, você tem que ter um currículo que você vai enviar para a pessoa. E muitas pessoas conseguem reprovar nesse currículo. Então, elas não são chamadas nem para uma entrevista e nem para um teste. Por quê? Ou ela demonstra um currículo faltando informações, né? Faltando sem experiência zero de emprego, ou então faltando dados simples como nome, endereço, telefone, foto. Gente, não esqueça de colocar foto no currículo. Os recrutadores olham muito isso. Tá? E deixa aquela frasezinha de eu sou bom nisso, sou bom naquilo. Não precisa. Eu não olho para aquela frase, sou bom, sou comprometido. Isso você vai mostrar no seu dia a dia. Aquela frase não gera impacto em nenhum recrutador. Se for um currículo clean, coloca só apenas seus cursos que você fez. Se você não tiver experiência profissional, não tem problema. Você coloca apenas seus cursos, coloca aonde, que área que você pretende trabalhar. Isso já vai ser o suficiente. Tá bom? E outra coisa, galera, se você está fazendo uma entrevista de emprego, essa aqui é a dica plus para vocês. Se vocês estão fazendo uma entrevista de emprego, de cara, de início, não pergunte o valor do salário. Tá? Pode ser perguntado sim? Claro, pode, mas nunca de cara, nunca de início. Não pergunte quantas horas eu vou trabalhar. Entendeu? Porque você não foi contratado ainda. Então, primeiro, você mostra o que você tem a oferecer para a empresa. Isso. E depois, no final, você pode perguntar, desculpa, mas eu poderia perguntar o valor do salário? Isso não tem nenhum problema. Mas de cara, chegar já perguntando, quanto que é o valor? Às vezes a pessoa pergunta o valor do salário antes de mandar o currículo no WhatsApp da empresa, quando a empresa oferece uma vaga de serviço. Pode ter certeza, essa pessoa não vai ser contratada, porque ela perguntou carga horária, essas coisas, é tudo de se acertar depois. Tá? E o valor de salário, muitas vezes, no anúncio já está lá o valor do salário, e se não tiver, deixa passar todo o processo seletivo. No final, você pode matar sua curiosidade e falar, mas eu não sei quanto que é o salário, tal, quanto que vocês pagam, sabe? Mas depois que já foi perguntado tudo para você, que você já respondeu todas as coisas, não deixe perguntar isso no início. Se você perguntar isso logo no início, logo que você entrar, e isso pode te prejudicar e muito. Tá? Uma dica também que eu vou dar para vocês é o currículo, ele não precisa ser igual para todo o emprego que você está procurando. Porque tem pessoas que criam um currículo só, com tudo que já fez na vida, com todos os cursos que já fez na vida, e fica aquele currículo extenso. E muitas vezes esse currículo extenso não é tão bacana. Eu vou dar uma dica para vocês. Por exemplo, tem pessoas que fizeram a faculdade, fizeram a pós-graduação e não conseguiram nada em suas áreas. Estão procurando um emprego mais simples para autossubsistência, até achar algo melhor. E essas pessoas colocam toda a sua parte de graduação, pós-graduação, cursos na sua área, e isso vai afastar esse emprego mais simples que ela está procurando. Então, muitas vezes, você não precisa mentir no currículo, mas você pode omitir algumas informações.
Mas se for perguntado na entrevista, você vai falar, sou formado nisso, sou pós-graduado naquilo. Não tem problema falar. Mas no currículo, para ser chamado para entrevista, para causar uma boa impressão, muitas pessoas perdem a vaga de emprego muito antes de fazer um teste ou uma entrevista. Porque você vai olhar aquele currículo e falar, caramba, essa pessoa é muito conceituada e muito graduada para esse serviço. Então, ela não vai ficar na vaga, então eu não vou chamar ela para entrevista. Então, você não tem nenhuma opção de causar um bom impacto no entrevistador ou na empresa, ou provar que você realmente quer trabalhar nessa empresa. Tá? E antes de chegar na entrevista de emprego, tenta conhecer o mínimo da empresa. Por exemplo, eu tenho bar e lanchonete, e as pessoas que eu costumo contratar são as pessoas que já conheceram a casa, falaram, eu já vim aqui, gosto muito da porção X de vocês. A pessoa já mostrou um grau de ligação com a empresa. Tá? Então, tenta conhecer um pouquinho da história, o dono da empresa, o fundador da empresa, a família que está por trás dessa empresa, ou tenta conhecer um pouquinho da história e tenta tocar isso no meio da entrevista. Tenta falar de forma sutil, tá? Sutil, sempre de forma sutil, esses dados que você já conhece a empresa. Porque a empresa ela tem que ter a mesma visão que você, a empresa tem que ter, vai te poder proporcionar algo na sua carreira. E se o recrutador não sentir isso em você, que você está com vontade de trabalhar naquela empresa, provavelmente você não vai ser contratado. Tá? Então, passe algo que você já conhece a empresa, que você está indo lá porque você admira aquela empresa, muitas vezes como cliente daquela empresa. Isso é muito interessante. Isso é uma jogada bem interessante. Se você pesquisar um pouquinho da empresa que você vai fazer entrevista, você está um passo à frente naquela vaga. Tá certo, gente? Essas aqui foram minhas 5 dicas. Na verdade, eu não dei 5, eu dei 7, 8 dicas aqui. Eu fui emendando uma na outra. Mas aqui ficaram várias dicas interessantíssimas do que você pode fazer numa entrevista de emprego, que você deve fazer e o que você não deve fazer também. As dicas foram para sim e para não. Se você gostou desse vídeo, se esse vídeo foi bacana para você, se teve uma informação, se teve uma mensagem que vai servir para você, para a sua carreira, não deixe de se inscrever no canal. Clica no sininho, é muito importante para nós. Assim o YouTube vai entender que o nosso conteúdo é relevante, vai entregar para mais pessoas. Se você discorda de alguma coisa, pode deixar aqui nos comentários, a gente não é dono da verdade. Tá? Se você acha que alguma informação aqui você não concorda, deixa aqui nos comentários, a gente vai ler, vai responder. Tá? E se você acha que o nosso conteúdo é bacana, se inscreve no canal, deixa o joinha. E sempre vai aparecer mais vídeos falando desses assuntos de negócios, de entrevistas de emprego. A gente também fala de investimentos. Então, toda essa parte de business a gente fala aqui no canal, tá certo? Gente, muito obrigado pela atenção e bons negócios.